Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e teu coração sedento por ouvir a palavra daquele que vive e daquele que reina, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso único e suficiente Salvador, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Porque o Senhor é fiel, querido, e Ele é bom, e Ele pode transformar a tua casa, a tua vida e a tua história. Creia que o Senhor é Deus. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Deixe o seu like ele é muito importante. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Deixe seus comentários para que nós possamos interagir. Porque o Senhor, querido, Ele tem muito para falar comigo e com você, através da sua palavra, que é viva e eficaz, que não cai por terra, não volta para Ele vazia, mas ela se cumpre naquilo que lhe apraz. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16. Eu vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que lhe colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel, querido, e Ele é Deus. Quando Ele faz a promessa, Ele cumpre aquilo que Ele fala. O nosso problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas ao nosso tempo. E tudo nas mãos do Senhor tem um tempo determinado e o tempo certo. Nem sempre quando Deus dá uma promessa, significa que a partir daquele momento ela já está cumprida. Nas nossas mãos, não. Na palavra do Senhor, sim. Mas o nosso tempo é diferente do de Deus. Deus nos prepara para receber aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, aquilo que Ele tem falado aos nossos ouvidos. Ele não nos dá, estando nós de qualquer jeito. Porque Deus não dá qualquer coisa. Deus dá o excelente, o primordial, o melhor.
Quando nós estudamos a história do povo do Senhor, como eles foram tirados com braço forte, mão estendida de dentro do Egito, as obras que Deus fez, os milagres que Deus proporcionou, o livramento que o Senhor deu, o escape que o Senhor deu, esse povo era para andar de noite glorificando ao Pai, louvando ao Senhor e apesar de ver situações de adversidades, entender que Deus estava no controle, que não precisava reclamar, mas sim adorar e se posicionar no Senhor. Mas assim como eles, somos nós. De fato, nós temos a tendência a murmurar. E eu fico imaginando quão triste e quão terrível é Deus, ao invés de ouvir o meu clamor, a minha oração, a minha petição, a minha súplica, ouvir as minhas murmurações ou as minhas reclamações descabidas, desmedidas. Porque um Deus que fez chover fogo do céu, um Deus que fez água virar sangue, um Deus que fez as 10 pragas dentro do Egito, ele não providenciaria comida? Um Deus que não deixava o sapato envelhecer, não deixava a roupa envelhecer. Um Deus que não deixava o frio da noite chegar naquele povo e durante o dia tinha nuvem que guardava do calor do sol. Será que ele não manteria também a alimentação física? A água? Não era só pedir? Não era só se voltar para o Senhor e dizer, Senhor, olha, a dificuldade aqui agora é essa. O problema aqui agora é esse. Mas nós olhamos para o problema e esquecemos que temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que livrou do leão, do urso e o gigante também será tirado. E nós nos esquecemos quem somos, a nossa identidade. Somos filhos do Deus vivo, somos servos do Deus eterno. Somos guardados e revestidos pelo poder do Senhor. E por mais difícil, por mais dolorosa, por mais desagradável que seja a situação, a nossa confiança não tem no que vemos ou no que temos. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós temos que saber que Deus sabe e que o Senhor está no controle de toda a situação, para não cairmos no mesmo erro de Israel nesse dia. Israel pecou porque ele murmurou, ele reclamou. Ele não buscou a face do Senhor para que o Senhor lhe desse a direção de como e do que poderia acontecer. Mas eles se voltaram contra Moisés e Arão e se colocaram ali numa posição de que Moisés e Arão estavam levando-os para a morte. E não para a terra prometida, e não para a promessa do Senhor. Porque na hora que a dificuldade vinha, na hora que as coisas apertavam, o povo se rebelava, se revoltava. Nós temos que nos revoltar, sim, com a situação, não com Deus. Nós temos que não aceitar, sim, o problema, mas entender que através dele e nele o Senhor vai dar o livramento e vai fazer o milagre. E se Deus não fizer, o Senhor vai nos dar sustentação para passar por esse deserto, segurados e firmados nos princípios da palavra do Senhor. Nós temos que ter confiança naquilo que buscamos. Nós temos que ter fidelidade para com aquele que entregamos a nossa vida. E não ficar ociosos, temerosos, diante da situação e da circunstância. Nós temos que olhar assim, é porque está chorando muito? Não, deixa eu te explicar. Chorar não é o problema. É a reação e a sensação. Qual é a minha reação diante do problema? Qual é o meu posicionamento diante da dificuldade? Porque chorar é válido. Todos nós choramos quando as coisas ficam difíceis, quando nós não estamos entendendo por quê ou de que forma vamos enfrentar tamanha adversidade, mas nós temos que chorar aos pés de Cristo. Você sabe o que nós fazemos? Nós choramos aos pés das pessoas, nós choramos para quem não tem condição de resolver, para quem não tem condição de
de fazer milagres. E diante de Deus nós o apontamos dizendo: você me disse que faria isso e você não fez. Cadê você no momento da minha dificuldade? Quando Deus está permitindo para ver o que vai no meu e no teu coração. Porque se você estudar e observar o que Deus faz, Deus permite as adversidades e os problemas. Eles não estavam no lugar bom, eles não estavam na terra prometida, que manava leite e mel, eles estavam a caminho. E nesse caminho o Senhor permitiu dificuldades para, primeiro, eles perderem a mentalidade escrava. E eles começarem a aprender a lutar por aquilo que Deus estava colocando em suas mãos e a administrar as coisas que Deus iria colocar em suas mãos. Segundo, o Senhor estava mostrando, porque o Senhor já sabia, o Senhor esquadrinha os rins de coração. Então Deus conhece até as palavras antes mesmo delas se formarem em nossa boca. O Senhor sabe o que vamos falar, mas Deus estava mostrando o que estava no coração daquele povo. Então Deus permitia as adversidades para que eles se consertassem e para que eles se posicionassem e confiassem no seu poder, na sua presença, porque não precisava Deus mostrar mais sinais, porque sinais já foram mostrados. Deus já havia operado de forma extraordinária. Mas a confiança do povo estava no aqui e no agora. A lembrança de que e como Deus fez estava se perdendo, e com pouco tempo, porque havia pouco tempo que eles haviam saído do Egito, havia pouco tempo que Deus havia aberto o Mar Vermelho para que eles passassem. Eles haviam louvado e glorificado o Senhor quando atravessaram todo o Mar Vermelho e chegaram do outro lado e viram os seus inimigos mortos na beira da praia. Porque o Senhor foi glorificado na vida de Faraó e do seu exército. O Senhor estava com eles, mas eles estavam com a mente cativa, com o coração pegado a coisas, circunstâncias, a momentos. Então nós temos que aprender, querido, nos abdicar de nós mesmos, abrir mão para servir e seguir a Jesus, a deixar para trás o que não edifica, o que não honra, o que não traz louvor ao Senhor e fazer aquilo que, por mais desagradável que seja para mim, mas que vai trazer glória e honra para o nome do meu Deus, é participar e adorar o Senhor continuamente e estar na presença do Senhor apesar do sofrimento, apesar da tempestade, apesar do deserto, apesar de tudo. Na fartura ser grato, na falta das coisas ser perseverante, na luta ser fiel e crer que o Senhor vai adiante, que o Senhor é quem nos dá vitória, que o Senhor é quem nos conduz pelo caminho que se deve andar. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, à nossa maneira, e não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Ele nos chamou para segui-lo e para servi-lo. Então eu tenho que conhecer o Deus a quem eu vou servir, a quem eu vou seguir. Aquilo que Ele quer de mim é obediência, é reverência, é posicionamento. Aquilo que eu tenho que dar para Deus é gratidão, é posicionamento. E é servir ao Senhor com integridade e inteireza de coração. E abrir a minha mente para ouvir a voz do Senhor e para estar segundo os seus princípios e a sua palavra. Não fazer aquilo que eu acho que é bom, mas fazer aquilo que eu tenho certeza que o Senhor quer que eu faça. E muitas das vezes Deus faz abrir mão de amizades, abrir mão de situações, abrir mão de relacionamentos. Deus faz para que nós possamos ser inteiramente dele, em obediência à sua promessa, à sua palavra, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus é fiel. E quando Ele te chamou, quando Ele te resgatou, Ele te tirou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz.
Ele te libertou das mãos do inferno, das mãos do diabo. E ele está querendo transformar a sua vida, fazendo de você um homem e uma mulher de Deus, conscientes de que ele é o seu Senhor, o seu Salvador. É ele quem deve ser o principal, o primordial da sua vida. Nele é que vocês têm que estar confiados e confirmados para a glória e honra do nome dele. Que nós possamos aprender com os erros de Israel e buscar a face do Senhor continuamente e sermos reverentes, obedientes, servos do Deus Altíssimo. Porque grandes coisas o Senhor fará em nós e no nosso meio. As suas promessas, ela não cai por terra, porque as suas palavras são fiéis. E aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus revelou a teu respeito, ele vai cumprir. Espera no Senhor, aquieta-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é fiel na sua vida. E permaneça e prevaleça na sua palavra, porque o Senhor é Deus e não homem. Ele não mente, ele não falha e ele não volta para trás. Ele cumpre aquilo que ele tem lhe prometido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Medita nessa palavra do Senhor, busque a face do Senhor e posicione-se na presença do Deus eterno, porque Ele te ama e quer e pode mudar a tua vida e a tua história. Se renda aos seus pés. Você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça. Entregue-se, renda-se aos seus pés, porque o que Ele não quer é que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. E render-se aos pés do Senhor e colocar-se diante da cruz e permitir que Deus entre na sua vida e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai transformar a tua história. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. E você que ainda não é inscrito, de se inscrever, para que nós possamos propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia cheio da presença e da graça daquele que vive, daquele que reina. Não se esqueça. Seja você, nesse dia de hoje, uma bênção.